Olá pessoal, tudo bem? Eu já tinha um tempo, né, que eu queria fazer um vídeo sobre a lore de Resident Evil. E então eu peguei e vim fazer, e é isso, e eu espero que gostem, né? Eu queria começar agradecendo o pessoal da Resident Evil Database e o canal Game Guides Channel, porque foram recursos que eu usei, né, para eu encontrar a lore de forma mais fácil e traduzida. Grace Ashcroft, Sim? preciso de uma boa analista técnica neste caso. Não vou forçar você a ir. Bom, começando o jogo em Renwood, logo ao começar o jogo você já tem um relatório no inventário feito por um agente do FBI chamado Kyle Yamis. Ele fala que encontraram um corpo no hotel de Renwood, ligando o caso a outros casos envolvendo sobreviventes de Raccoon City e mencionando os hematomas escuros. Logo ao andar um pouco na calçada, tem um panfleto de propaganda de Renwood, né? Falando o que tem pra comer, o que tem pra... enfim. Essa é uma área restrita, você não pode entrar aí. Você é do FBI? No chão do hotel, você encontra um panfleto de propaganda do hotel, mencionando a abertura dele em 1928. Esse uso de propagandas é muito comum em Resident Evil Requiem. Na sala de onde o assassino sai, tem uma nota falando que o hotel vai ser fechado depois do incidente, né? A gente supõe que o incidente tenha sido a situação do incêndio, né? Onde a Alyssa falece, mas não fica confirmado 100%. Mas que... Estão vindo. Mãe, não! Não! Mãe, não! Mãe, por favor! Atrás da pintura, você pega um diário da Alyssa. Nele, ela se preocupa com a Grace, né? Falando que ela tá crescendo, sempre se mudando. E ela fala de um homem encapuzado que tá seguindo ela. Eu tô presa! Pera! O que você tá fazendo? Você não pode entrar! Ai, caralho! Ai, que merda! Merda! Não foi nada fácil. Temos muito o que fazer. Corpo. Me ouviu, Leon? Ouvi sim. Claro, ela está bem. Só estou a levando para casa. Leon, qual é a situação? Eu vou atrás do Victor. Não faça nada estúpido. Eu? Nunca. Quando começa o trecho do Leon, no inventário dele já tem um relatório com dados sobre Victor Gideon, feito por um investigador da DSO chamado Andrew Hughes. Você tá bem? Nesse relatório, ele fala que o Victor sumiu depois de Raccoon City e que o Centro de Cuidados Crônicos Rhodes Hill tem a ficha limpa, né? Ficha limpa entre muitas aspas, que é o porque a gente Rainwood. sabe como que funcionam essas burocracias. Uma coisa a ver com Porra, vou resolver isso rápido.
Mas o quê? Que merda! O que é isso? Ai! Socorro! Logo quando a Grace acorda, tem umas anotações sobre o tratamento que estão fazendo com ela. Nesse abajur que cai na Grace, atrás dele, né, tem uma nota falando onde está a chave de fenda, né? Eu não vou ficar falando todos esses de, e tem uma chave, tem uma senha, porque eu acho que vai ficar muito maçante, mas tem muitas coisas no jogo que são bem explicadas, né? Eu vou cortar só para as partes mais importantes, porque os arquivos de Resident Evil Requiem são bem bacanas, tem muita coisa bacana falando de lore mesmo, mas tem muita coisa sem personalidade, só falando que tem uma senha, tem uma chave de fenda, né? Essas coisas. Merda! O que é isso? Não chega perto! Não lembro de receber um convite. Cortar. Boa. Aí, por aqui. Ela não vai escapar. Lento demais. Nessa propaganda tem a menção dos nomes dos líderes, só que eu decidi não mostrar, porque se eu for mostrar o nome de todo personagem que aparece só pra gente ver o cadáver, a gente vai ficar aqui até meia-noite. E esse não é o objetivo, né? São pessoas, provavelmente existem no universo, né? Quando você fica imerso no jogo, é muito importante, é muito legal você saber esses nomes, mas num vídeo de lore acaba que é só background mesmo. Catarata. Você não enxerga, não é? No quadro tem um lembrete para entrar em contato com o chefe de pesquisa em caso de qualquer irregularidade. O prazo é... Nesse casaco, um médico fala que ele precisa fugir e que os colegas dele estão se matando. Perto desse quebra-cabeça tem um e-mail falando para aumentar o nível de um novato e de mandar outro pesquisador para o processamento. Que processamento será que é esse? Tem uma mensagem do Victor falando para o presidente executar o código 6. Foi efetivo até demais. Perto do analisador de sangue tem uma mensagem sobre como o coletor de sangue vai ser útil. Na salinha perto do analisador de sangue tem
um diário do Victor Gideon falando sobre uma criança, provavelmente é a Grace. Na sala do Victor, uma mensagem do chefe de pesquisa para sua secretária achar a chave do cadeado do quebra-cabeças ou usar o agente corrosivo para derreter a fechadura. Grace! Espere! Grace! 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 Dentro do quebra-cabeça tem a solução para a caixa de transporte de órgãos. E também tem uma fala sobre o vírus T mutante que, quando infecta pessoas, elas mantêm os hábitos de vida. Nessa sala tem um registro médico falando do paciente cego, eu acho, né? E das duas cantoras, que elas desenvolveram essa síndrome de... como que fala? Protagonista, com a mutação do T-vírus. Na porta dessa sala tem um aviso sobre a obra no estacionamento. Nesse escritório tem uma análise da rotina da Grace, falando que hora que ela entra, que hora que ela sai, onde que ela vai e como que a gente vai fazer para sequestrar ela, né? Coisas bem normais, assim. No armazém, que eu não vou entrar porque tem zumbi lá e eu tenho medo. Nesse armazém tem um relatório falando de que todas as provas incriminando o centro de cuidados foi destruída. Isso na situação do incêndio, né? Eles comemoram o incêndio. É claro que levantou. Chegando aí, a gente encontra uma fala sobre aqueles mutantes, né, de cabeça vermelha e alguma coisa sobre regeneração rápida e que precisa destruir totalmente a cabeça dos zumbis, senão eles vão se mutar para essa criatura. Também tem um registro, né, de uma enfermeira, onde ela fala que vai observar a cobaia 171. Pelo que eu entendi, a cobaia 171 é a Emily. E chama ela de perturbadora. Depois fala que tentou confortar a menina, mas que ela não teve reação. E aí, por último, o chefe de segurança fez perguntas estranhas sobre sangue pra menina. Não é a primeira vez que Resident Evil tem pessoas mais velhas, assim, loucos, tentando reencarnar em menininhas. Qual que é a desses cientistas loucos e menininhas? Você cuida disso. Eu vou cuidar daquilo. Emily! Eu não posso abandonar ela. Oh, não. Ok. É por mim? Você já está morto, Leon. Logo aí, virando à esquerda, tem um relatório falando sobre os irmãos Jackson, que eles tiveram o centro neural da saciedade suprimido em um experimento. E aí eles ganharam muito peso porque eles começaram a comer constantemente, né? Os irmãos Jackson, pra quem não entendeu, não fica claro, né, no jogo. Fica parecendo que a gente enfrenta
encontra, aliás, um daqueles caras gordões, quando na realidade a gente encontra dois diferentes, um com o Leon e um com a Grace. Nesse guarda-roupa tem uma mensagem de alguém falando que teve que procurar a chave pelo chão sujo, a chave da despensa do chefe. Nossos sintomas. Na cutscene, o Leon vê uma mensagem censurada falando para o bem da Elpis, né? Essa mensagem, a gente consegue ver ela inteira, né? Só que ela tá censurada mesmo no menu, então acaba que não tem muito entendimento além do que a gente vê na cutscene. Porém, também o Leon recebe outro arquivo que fala sobre a síndrome de Raccoon City, né? E os estágios que as pessoas estão passando. E o Leon tá bem pertinho de virar, como que fala? Virar estatística. Logo no começo, tem uma mensagem de um cara ficando louco porque deu tudo errado e todo mundo virou estatística. Aí na sala segura tem uma mensagem com um plano falando como que vai derrotar a garota. A garota, também conhecida como Marie, e como cobaia 170. Em cima do painel dos fusíveis tem uma mensagem falando que precisa de 3 plugs para abrir as celas e onde eles estão, né? E aí tem uma frase que eu achei bem boa para a atmosfera, que é assim: ao removê-los, a eletricidade será cortada, então é melhor ter certeza absoluta antes de começar a mexer com isso. Nesse arquivo, o técnico fala que o sangue recebido pelo laboratório piorou e que eles precisam resolver. Um segurança nesse arquivo ele fala sobre o processamento de sangue. Drenagem de fluidos concluída. Iniciando o processamento. Processamento? Merda, não! Não, não! Oi! Oi! Sou eu! É a Grace! É a Grace! Calma! Grace! Isso! A gente tem que sair daqui! Sai daqui! Ai, ai! O que tá acontecendo? Ei, Emily, será que você quer vir comigo? Aqui não é seguro. Tá bom. Que bom. Que bom. Nesse arquivo fala da chegada de um Z para falar com o Victor. Nessa mesa de escritório tem alguém aprovando os resultados e falando que ainda estão longe e, como precaução, eles querem estender o bloqueio até 2040. Nesse arquivo, o Spencer fala de usar o sangue para transferir memórias e que é aí que ele vai precisar de cobaias para isso. Nesse arquivo, estão falando da cobaia 170, né, que é a garota, que ela recebeu uma amostra de sangue de vários
várias cobaias e aí ela fugiu. Aí nesse arquivo tem uma análise de sangue da Grace, falando um monte de termos técnicos que não convém. O protocolo de autodestruição foi iniciado. Todos os tripulados evacuados, por favor. Repito, o protocolo de autodestruição foi iniciado. Essa é a Emily. Perto da máquina de escrever tem umas instruções de como abrir a escotilha. A energia foi restaurada com sucesso. A gente vai sair daqui. Sai da porra do nosso... Vai! Emily! Eu queria ter salvado ela! Quando você começa com o Leon em Raccoon City, ele já tem um relatório no inventário que tá falando de Raccoon City, do vírus T, da Umbrella e do Spencer. No chão aí tem um jornal falando para fugir de Raccoon City ou tentar se abrigar. A velha hospitalidade de Raccoon City. No acampamento tem direções falando onde está cada peça do detonador. Agora é com você. No acampamento da BSA na RPD tem uma mensagem falando dos recursos que ainda tem na RPD que dá pra usar.
Tenente Brenner. Kennedy, às ordens. Na mesa do Marvin tem uma mensagem do Marvin para os colegas, organizando a festa de boas-vindas pro Leon, falando que o Chief Irons não pode descobrir. Descanse, oficial. Na RPD tem 2 arquivos do Barry falando que ele escondeu alguma coisa e que ainda tá lá, né, depois desse tempo todo. No escritório dos Stars, na mesa do Barry, tem uma lista de afazeres dele, né? Parece que a velhice tá fazendo ele criar uns hábitos peculiares. Em um desses caixões tem uma etiqueta de dedo com o nome Charlotte. Nessa sala tem 2 arquivos. Um deles fala sobre os experimentos com os plasma de Spencer. No outro é um diário de um novato que ele comemora poder fazer experimentos livremente nas crianças. Que coisa mais horrorosa. Aquilo são bebês. Nesse banquinho tem uma propaganda, né, um guia turístico, Mas aliás, parece que é um lugar falando da importante. área da delegacia e do orfanato de Raccoon City. Eu vou te parar quantas vezes for preciso. Teimosa que nem erva daninha, hein? Carnífice. Nessa sala tem um registro que comemora o tanto que os experimentos escondidos na Ark estão escondidos, né? E também tem outros 2 registros que são bem legais, que são 2 catálogos com preços das armas biológicas, né? Avaliando em milhões coisas como Lickers, né? O Garm, que é aqueles cachorros que a gente enfrenta no trecho da moto com o Leon. Coincidentemente, todos os monstros mostrados nesse catálogo são monstros que a gente enfrentou até agora, exceto um chamado de Nemesis Gamma. Leon Kennedy. Finalmente nos conhecemos. Tive um problema. O cara era duro na queda. Te peguei. Perto dessa máquina de escrever tem uma mensagem onde as mãos da Connection discutem mistérios. Uma mão sendo o Zeno e a outra sendo o Estado. Bem aí na direita tem uma mensagem onde os poderes constituídos
continuam falando coisas dos bastidores, né? A gente não sabe ainda quem é essa conexões, mas provavelmente são pessoas envolvidas que escreveram essas mensagens. Uma esperança cega. Quando termina a cutscene, você ganha umas anotações da Alyssa falando da entrevista dela com o Spencer, onde ela se questiona sobre ele estar com raiva e sentir remorso. Por fim, temos uma carta do mordomo também, do Spencer, falando do testamento, que coloca a Alyssa Ashcroft como cuidadora da Grace, que a Grace vai ficar bem nas mãos da Alyssa. Saiba que você é a minha esperança. Ela é a minha esperança. Uma esperança cega. Nós queríamos uma arma. Em vez disso, Spencer nos deu anarquia! É uma cura. A visão do Spencer perdura através de mim, e eu vou garantir que ela se realize. O Nemesis. Entendi por que você é tão persistente. Dessa vez, você não levanta de novo. Acho que acaba assim, né? Sr. Kennedy, tem uma mensagem do Capitão Redfield. Eu queria ter salvado a Emily. Ela ainda pode estar viva. Você tá falando sério? Talvez a gente possa salvar ela. A Emily? Ela tá indo muito bem. Na verdade, eu tô ensinando ela a ler. Recuperando evidências antes que mandem os lobos. Quando você termina o jogo, você ganha acesso ao relatório final da Grace, onde ela conta a história até então. Nesse relatório, ela retifica o fato da Raccoon City ter sido bombardeada para conter a infecção. Porque agora a gente sabe que, na realidade, isso foi feito para esconder a Ark. O relatório também fala que o responsável pelo T-Vírus é James Marcus e coloca conexões como um problema subestimado. Em uma parte, o relatório fala que é provável que Adam Benford, o presidente assassinado no começo de Resident Evil 6, em 2013, talvez ele soubesse dos fatos revelados nesse relatório. A dúvida que fica é o que eles vão fazer nos próximos jogos para justificar armas biológicas, já que a Elpis aparentemente é uma panaceia que pode ser extremamente eficiente contra armas biológicas. Na versão deluxe do jogo, tem umas cartas de uma Meryl para sua mãe. Nessas cartas, ela tenta ir atrás do seu pai na RPD. Ela encontra um senhor chamado George, que estava ferido e que ele cuidou dela. E aí ela fala que o pai dela não deixou ela entrar na delegacia. No fim, nós descobrimos que ela é chamada de Meryl Branagh. Ou seja, ela é filha do Marvin Branagh.
Se você assistiu até aqui, eu quero que saiba que a sua opinião é sim muito bem-vinda. O que eu posso melhorar no meu formato de conteúdo, o que eu posso piorar, às vezes, né? Tem gente que gosta de ver a gente sofrer, mas em geral, como sempre, deixe seu like, seu comentário e até uma próxima.